Então, nós estamos ao vivo nesse momento para iniciar mais uma noite de estudos. Eu vou aqui fazendo os primeiros ajustes aqui. Muito boa noite a todos vocês, meus irmãos, pessoal que já vai entrando aí, nos acompanhando. Só estou compartilhando aqui para que a gente possa dar início, então, de fato, às nossas reflexões. Boa noite, Gildo. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite. Muito bem, já dei os primeiros passos aqui. Muito boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vocês estão mais uma vez conosco aqui numa segunda-feira de reflexões à luz da doutrina espírita. Como vocês podem perceber aí, hoje o tema é há muitas moradas na casa de meu pai. A grande verdade anunciada por nosso Mestre Jesus Cristo. E hoje a gente vai tentar entender um pouco mais dessa questão das muitas moradas, o que a gente pode esperar sobre isso, o que o Espiritismo tem trazido para nós ao longo de tantos anos, tantas pesquisas, e também um pouco de atualidades, né, o que nós temos, o que a ciência vem trazendo para nós, né, o que os relatos dos espíritos com as novas descobertas aí. Mas antes de mais nada, eu peço a permissão, hoje eu vou fazer a prece, viu, Judinho, pra gente? Vou fazer a prece pedindo a permissão dos nossos irmãos para poder iniciar. Convido a todos para que a gente possa mentalizar o Mestre Jesus. Mestre, aqui nós estamos mais um dia para uma noite de reflexões, à luz dos seus ensinamentos, que não são nossos, Mestre, mas por misericórdia o Senhor nos transmitiu e nos permite buscá-los e tentar passar um pouco daquilo que nós temos aprendido com o Senhor para os nossos irmãos. Então, que acima de tudo, a sua mensagem possa prevalecer nessa noite, nos nossos corações e no coração de cada uma das pessoas que vai ouvir essa mensagem hoje. Nos protege, abençoa cada um de nós e que a sua vontade seja sempre feita, permita que a gente possa iniciar, então, o seu trabalho. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Que assim seja. Bom, então, o pessoal já está chegando. Eu não tinha te falado, Pedro, mas aqui Sim. Eu tenho acesso aqui à nossa página, eu deixo ela aberta aqui também, e o pessoal, às vezes eles comentam, mandam algumas perguntas, tá? E aí sempre nas nossas reflexões aqui nos comentários, sempre que tem um tempinho eu passo aqui, para que se a gente souber, né, acrescentar, eu vou trazendo, vou estar agregando aqui com o comentário do pessoal. Hoje nós estamos com a companhia do nosso irmão Pedro Arcanjo, o qual eu não conhecia ainda, mas de Arcanjo, eu e ele, nós não temos nada, nós estamos de preto aqui, com as cores umbralinas, eu até brinquei com ele, falando, vai entrar nós dois de preto aqui na live, eu vou falar, mas... E ainda botei o fundo preto, para a cabeça ficar flutuando. O único espírito de luz hoje aqui é o Gildo, né, que ele tá ali, até o fundo dele tá bem brilhoso, meio camisetinha branca da campanha. Hoje o Gildo é o mentor da reflexão. Mas eu vou passar a palavra para os meus irmãos. Então, lembrando, nós estamos hoje conversando sobre o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. A gente vai falar de coisas muito extrovertidas aqui hoje. Tenho certeza que um ou outro aí, se não muitos, né, vão ter alguma coisa para falar, algum relato, alguma curiosidade, alguma coisa que quer saber sobre esse tema, né, que é tão intrigante, né, que é um dos temas centrais, na verdade, desde que o homem é homem. Afinal, nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, né, como é que se dá a vida em outros mundos, qual a relação dela conosco, né, como é que o Espiritismo acha em relação a isso daí. Eu vou passar a palavra para o Gildo, para ele fazer as primeiras considerações, e para o Pedro, né, também para ele se apresentar aí e iniciar de onde você quiser, viu, Pedro? Fica à vontade, Okay. Aí, pessoal. Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos, todos vocês que nos acompanham pelas lives do CELC, e vocês que estão linkados conosco através do canal Centro Espírita Luz e Caridade Nerópolis, pela plataforma do YouTube e também do Facebook. Uma alegria enorme hoje estar, né, com os amigos Pedro Arcanjo e o companheiro Diego, que nós estamos sempre nessa milícia aí, de trazer o fomento das questões à luz da doutrina espírita. Um tema com uma diversidade de argumentos grandiosíssimos, porque
a doutrina espírita, como tem uma matriz científica, filosófica e religiosa, tem curso, tem trânsito para falar, então, de mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas, uma alusão clássica desde os mundos primitivos aos mundos celestes. E dentre esse universo de mundos, nós vamos tentar, claro que em uma sucinta reflexão, porque o tema sugere um seminário de uma grandiosidade fantástica, porque nós temos muito material, né? A ciência já consegue também trazer de forma documental, através de estudos, né, científicos. A NASA hoje já abre para que a gente consiga, né, uma documentação verdadeiramente de vidas que estão aqui entre nós, não é? Nós não vamos levar para o ambiente do Spielberg, do cinema, nem do UFO, mas à luz da doutrina espírita, nós temos um trânsito livre para falar aí, né, de mundos habitados aí nessa reflexão maravilhosa. Vai ser um prazer tê-los conosco, para que você também compreenda como é que a doutrina espírita, não é, com a sua clareza, traz esses detalhes imprescindíveis de onde nós viemos, qual é a nossa situação real e qual é a nossa progressão, qual é o nosso futuro. Para tanto, nós vamos deixar muito à vontade o nosso amigo Pedro Arcanjo, que é, né, a pessoa que vai nos trazer essa reflexão, e a gente vai trocando naquele bate-bola, né, e o Diego com ele, para a gente possa enriquecer os nossos conhecimentos acerca desse tema maravilhoso. Muito boa noite, viu, Pedro? Fica muito à vontade. De vez em quando a gente vai apertar você, mas pode ficar tranquilo. É meio pinga-fogo, beleza? Bom demais. Olha, Gildo, boa noite. Gildo, boa noite, Diego. Obrigado. Quando eu recebi o convite, faz alguns meses já, e eu ainda pensei que vocês tinham esquecido, porque ela falou assim, você quer participar? Eu falei, quero. Aí ela mandou um monte de cartaz. Hoje o Diego e o Gildo conversam com fulano, ciclano. Eu falei, acho que eles esqueceram de mim. É o tema, Pedro, é que esse tema tinha que cair com você. Cara, bom, eu vou falar de mim, depois eu vou falar do tema. Falar de mim não, vou me apresentar. A gente já esteve aí no centro, em Nerópolis, umas 4 vezes, Gildo. Sei lá, eu já falei aí algumas vezes e toquei com a Meimei também. E esse formato agora trouxe essa possibilidade da gente falar de outros temas em outros formatos. Inclusive em off, antes eu falei com o Diego parabenizando tanto pelo formato, dessa coisa de conversa, de bate-papo, como do tema, da gente sair um pouco da caixinha. Já que a gente está num momento tão doido, tão conturbado da história da humanidade, vamos aproveitar para sair fora da caixinha e experimentar esses formatos novos e ver até onde que eles nos levam. Bom, meu nome é Pedro Arcanjo, eu sou de formação engenheiro eletricista e trabalho como perito criminal aqui em Anápolis. Sou neófito espírita, né? Eu queria um termo para falar o contrário do berço espírita. Quem não é de berço espírita é o quê, Gildo? Eu sou esses aí, que não é o de berço espírita. 2. 2. E eu não sei se foi o seu caso, Diego, mas no meu caso, o que me trouxe para o espiritismo foi justamente esse approach, essa abordagem técnica, essa abordagem científica, essa abordagem principalmente humilde, como a gente estava conversando lá em off, que o Kardec colocou desde o começo da doutrina ter essa característica não estática, ela é dinâmica, ela se movimenta junto com o conhecimento, principalmente dentro do seu aspecto filosófico. E o tema, cara, quando o Diego falou assim para mim, Pedro, a gente vai falar de pluralidade de mundos habitados, eu falei, caraca, papai do céu, que coisa, como é que acerta desse jeito, né? Como é que o tema cai igual uma luva? Porque não só é um tema que eu já me interessava, assim como o Diego, desde antes do conhecimento da doutrina espírita, como mais atual e impossível, né? Dentro daquilo que a gente estava conversando sobre os documentários, sobre as revelações que a gente tem tido de forma cadenciada e paulatina ao longo, não só desse ano, mas da última década, né? De tudo que a gente falou, de Noite dos OVNIs, de Data Limite, enfim, já entrando no tema um pouquinho.
E desculpa quando eu estou abaixando aqui, é porque eu estou escrevendo as coisas que a gente foi conversando, e quando eu estou olhando aqui é porque eu estava mandando o link que você me mandou para as pessoas que me pediram para mandar o link para acompanhar. Sossegado. Tranquilo, Pedro. E assim, só você que falou aí, né, da sua vinda para a doutrina espírita, cara, eu sou um trânsito diferente, né? Eu fui evangélico por muitos anos, fiz teologia e tal, e me esbarrei naquelas questões, né? Não, isso é mistério de Deus. Então, como eu sou um caso muito investigativo, entendeu? Poxa, mistério de Deus, né? Esse negócio já está assim, meio raso, né? Não, ia para um lugar, não, isso é mistério de Deus. Então, bom, mas vamos desvelar esses mistérios, deve ter alguma coisa. E aí, quando eu li o livro O Consolador, né, do Emmanuel, foi assim, a minha abertura para a doutrina espírita. Márcia, minha esposa, é espírita de muitos anos, foi a minha entrada na doutrina espírita. Aí eu percebi que existia, né, outros conhecimentos, outra visão acerca do mundo e da existência, que não somente pela Bíblia. Você sabe, o Evangelho, ele tem aquela visão um pouco mais velada, cerca só dos 66 que compõem a Bíblia e tal, e não dá abertura para maiores esclarecimentos. Então, eu vim para a doutrina espírita depois de ter experienciado, né, bastante tempo na matriz evangélica. E você sabe que essa então, busca... sou um neófito, assim como você também, sou um neófito, né, na fé, nesse conhecimento, nesse galgar aí, nesse patamar da doutrina espírita. Eu sempre acho interessante, Gildo, essas histórias de como que as pessoas chegam na doutrina espírita, né? São caminhos muito, muito diversos e tem uns muito interessantes. O meu, a minha criação, minha família por parte de mãe é judaica. E a minha família por parte de pai é católica. Meus pais, eles são agnósticos, né? Eles não professam nenhuma religião. E eu estudei em escola católica, marista, e em escola judaica. E dos 18 para frente, a gente, não sei se naturalmente, eu acho que cada um a um certo tempo, começa essa busca espiritual. Eu também, eu fui, desde de igrejas evangélicas até em terreiros de Umbanda, me buscando esse aspecto espiritual da vida. E eu achei curioso você falar que tem do livro Consolador, que tem uma colega minha, que inclusive é colega de trabalho, eu até mandei o link para ela, que também foi pelo Consolador, mas no meu caso foi o Nossos Filhos São Espíritos, que é o do Hermínio Miranda. A minha sogra, que já era espírita do livro, do Clube do Livro, tem aquela estante cheia de livros, e a minha filha mais velha, que hoje tem 11 anos, tinha acabado de nascer. E eu falei, esse livro aqui é interessante, Nossos Filhos São Espíritos, eu tenho um filho, minha família da minha esposa é espírita, vamos lá. E aí eu li, foi exatamente esse estalo. Foi onde eu falei assim, esse trem interessante. Mas é engraçado que a gente geralmente espera uma coisa meio mágica, uma conversão instantânea, e não é. Principalmente a fé calcada no raciocínio. Você lê um livro e fala, esse trem aqui gostei. E esse livro te leva para outro livro, que te leva para outro livro. Eu continuo sendo, majoritariamente, a minha biblioteca é Hermínio Miranda. É o autor que eu mais tenho livros. E foi justamente nesse formato que você falou, de um livro que de repente dá um estalo e fala, cara, isso aqui faz sentido, vou aprofundar. É verdade. Através dessas questões. Eu só acrescentando para a gente poder entrar no tema, então, que independentemente do caminho que nos trouxe até o Espiritismo, né, a gente entra por várias portas, mas acho que todo mundo permanece porque encontrou Jesus dentro do Espiritismo. E foi isso que o Chico falou, né? Eu não lembro o que ele fala, por que ele foi para o Espiritismo, mas ele tinha permanecido porque ele tinha encontrado Jesus. Eu acho que é assim para todos nós, né? Uns vêm pela questão do fenômeno, outros vêm pela questão da dor, né? Acho que a grande maioria vem pela questão da dor. Alguns pela questão científica, filosófica, mas acho que a gente permanece de fato, né, por conta de Jesus. Vamos entrar no tema, então, galera? Vamos começar. Faz um ajuste, assim, no áudio. Seu áudio, ele está reverberando, assim, como se eu tivesse com eco. Sabe o que eu acho? Eu acho que é por conta do... Você deve estar com... Você não está usando fone, né? Eu acho que é porque está saindo na sua caixinha de som e está voltando para você. E entrando pelo seu microfone, então feedback. Entrando pelo seu microfone, porque eu estou usando fone, né? E o Pedro também está. Tá.
Então, daqui a pouco eu vou, enquanto o Pedro vai fazendo as considerações, eu vou organizar no microfone aqui. Isso, você tem que abaixar o volume, Gil, do seu. Abaixa o seu volume ou então coloca um fonezinho. O pessoal até me falaram aqui agora que o meu áudio estava dando essa duplicidade aí. Teve um pedacinho só, mas agora tá bem tranquilo. Para mim, pelo menos. Baixar o volume lá. Vou tentar falar mais um pouco mais lento aqui. Bom, o pessoal tá falando aqui, tá falando que tá com eco, né? O Gildo vai abaixar o volume lá, eu acho que vai resolver. O pessoal falando que o tema é muito interessante e tal. Afinal de contas, né? O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Eu vou fazer uma pequena introdução aqui na base, né? Que o que Kardec coloca e os espíritos trazem para nós, para que a gente possa começar a pensar na questão da vida em outros mundos, né? Da pluralidade das existências, né? Kardec ele começa dizendo que se seria negar o poder divino, julgar impossível uma organização diferente daquela que a gente conhece, que é justamente o que a gente conversava, Pedro, que a gente ouve na televisão falar assim, a ciência lá, quando a NASA ou alguma dessas agências fala, a gente ainda não descobriu vida como a gente conhece, mas será que toda vida vai se manifestar como nós a conhecemos, baseada no carbono, né, no hidrogênio, baseada na água, né, se não tem água, eles já descartam à primeira vista logo a questão da vida, mas Kardec está dizendo aqui, será que então a gente tem que realmente, será que não seria negar o poder divino, acreditar que a vida só vai existir da maneira como nós conhecemos? E ele fala o que você tinha colocado, Pedro, no início, quando a gente conversava antes, se a gente jamais tivesse visto um peixe, a gente não iria acreditar que é possível sobreviver debaixo d'água. E assim também deve ser o nosso raciocínio em relação à vida em outros mundos, né? Então Kardec começa a encadear o raciocínio dele mais ou menos por aí, né? E ele vai dizer que quão grandiosa é essa doutrina, né? Que coloca Deus como um Deus não só da Terra, né? Mas um Deus do universo inteiro. E em relação, Kardec pergunta positivamente na questão 55, para a gente poder fechar essa primeira introduçãozinha aqui do que a base fala, né? Ele pergunta se todos os globos do mundo, eles eram habitados, e os espíritos vão responder, sim, o homem terreno está muito longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade ou em perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes, que imaginam que só o pequeno globo da Terra tem o privilégio de ser o habitat desses seres racionais que somos nós, né? Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, assim, Kardec, ele tem várias, né? Eu trouxe algumas aqui, né? Para que a gente pudesse fazer o pano de fundo aqui da doutrina espírita em relação a esse assunto, mas é mais ou menos por aí, né? Como é que a gente pode acreditar, e tem muita gente que acredita assim, a gente respeita, mas que a gente olha para cima e as estrelas, tem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra, e aquilo ali simplesmente foi feito para a gente poder ficar admirando durante a noite. Será que a vida é algo que nós, seres humanos aqui na Terra, que é privilégio nosso apenas, e que Deus ele seria menor em ter feito a vida, na verdade, em abundância no universo inteiro? Para nós, dentro da doutrina espírita, pelo que os espíritos disseram, não é assim que acontece, né? A vida, ela pulula, ela povoa o universo inteiro, e é preciso que a gente entenda, né? Existem algumas nuances em relação a dimensões, né? Que às vezes parecem algumas contradições, mas como é que é a questão da vida no planeta Marte e tal, que a gente vai conversar daqui a pouco, é preciso que a gente ressalte alguns pontos que durante essa reflexão a gente vai fazer, mas eu vou passar a palavra, né, para que a gente vá entrando aos pouquinhos aí no tema. Pode ficar à vontade, Pedro, Gil. Eu estava anotando algumas coisas enquanto você falava, da questão de como que a gente quebra a cara com o Chico, né? Às vezes ele fala algumas coisas e a gente lê, desde quando ele fala de um dos temas que a gente vai abordar mais para frente, do Cartas de uma Morta, uma série de psicografias do Chico, não só referente a esse tema, mas que às vezes são décadas que demoram para a gente se dar conta. E às vezes a nossa arrogância é justamente nesse sentido de não observar que, como a gente estava conversando, primeiro que a gente tem sentidos muito, muito, muito limitados.
nós somos seres tridimensionais, quadridimensionais, se você imaginar o tempo como uma dimensão, e a física teórica ela já admite que hoje você para as equações baterem, você tem que ter 11, 12, 13, 15 dimensões. Então, assim, a gente tem que entender essa limitação. A nossa vista, ela enxerga acima do infravermelho e abaixo do ultravioleta. É uma faixa restrita de frequência de luz. A gente ouve de 20 Hz a 20 kHz. E como a gente estava conversando, né, o Diego, a gente até pouco tempo acreditava que o homem não poderia mergulhar mais de 100 metros, não poderia correr a menos de 10 segundos, 100 metros. Então a gente está o tempo inteiro quebrando paradigmas e quebrando a cara. A física clássica newtoniana, ela era absoluta. E aí quando a gente começa a entrar no micro e extrapolar o macro, e é onde a gente entra no campo quântico, a gente vê que a física mecanicista do Newton não funciona lá. Aí a gente começa a ter esse monte de pressupostos quânticos que quebram o nosso entendimento, por exemplo, do tempo, da não localidade. E aí a gente começa a ter que ter essa humildade justamente para falar, cara, eu tenho que ter a mente minimamente aberta para poder entender certas coisas. E só deixando uma ressalva, se eu não me engano, até onde eu sei, o Espiritismo é uma das únicas, se não a única doutrina, religião, filosofia, que está tranquila no que diz respeito a uma eventual descoberta ou manifestação, como a gente tem caminhado a passos largos, para a confirmação da vida em outros orbes, seja no formato que seja. Seja da vida como a gente conhece ou da vida como a gente não conhece, como, por exemplo, se você for falar em profundidades abissais do oceano, você achava que não poderia existir vida, e hoje você sabe que existe. Então a gente está o tempo inteiro quebrando a cara e falando assim, nossa, aquilo que a gente achava que não podia acontecer, acontece. E com o Chico, então, a gente comentou vários aspectos históricos e científicos das psicografias do Chico que foram a ser comprovados décadas depois, né? 40, 50 anos. Vamos trazer para o pessoal só um exemplo, então, já que você tocou nesse assunto, Pedro. Para quem não tenha familiarizado com a obra, eu trouxe alguns trechos aqui. Gildo, não. É o microfone do Pedro mesmo. Estou me ouvindo, está dando duplicidade. Talvez se você abaixar tem como abaixar um pouco o seu microfone? Tem, claro, peraí. Tá bem baixinho agora, fala aí. Oi. Melhorou. É porque ele estava tão sensível que ele estava captando o som do seu foninho aí no microfone, e aí eu estava dando um retorno, entendeu? Mas agora eu não estou ouvindo nada. Perfeito. Então, meus irmãos, como o Pedro colocou aí, então nós estamos falando, né? A doutrina espírita, ela talvez seja a única, como o Pedro muito bem colocou, que está tranquila em relação à questão da manifestação da vida em outros planetas, em outros mundos, em outras modalidades, né? E o que o Espiritismo de fato, então, porque ele não veio só e disse, olha, existe vida em outros mundos. Nós temos diversos relatos dentro da obra espírita, tanto da obra básica, principalmente lá na Revista Espírita, e também dentro das obras complementares. E aqui eu queria trazer um exemplo de Chico Xavier, que vai casar com o que o Pedro estava falando, que a gente já quebrou a cara muitas vezes. Isso é um relato, meus irmãos, que está escrito lá na obra aquela que foi a mãe do Chico, a Maria, Irmã de Deus, Cartas de uma Morta, esse livro. E dentro dele ela vai tratar de diversos aspectos da vida no mundo espiritual, e ela trata da vida em outros mundos também. Ela fala um pouco de Saturno, ela fala de Marte e de um outro planeta que ela teria visitado. E olha o que é interessante, eu vou trazendo aqui só os aspectos mais relevantes que eu trouxe aqui, para dentro desse que o Pedro levantou, para a gente verificar depois, né, as informações que ela trazia. O Chico primeiro começa demonstrando, o Pedro e Gildo, que estava tão além da capacidade e dos recursos que ele tinha na época. Ele começa ela começa descrevendo lá o planeta Saturno, ele vai dizer que o dia se compõe de 10 horas, que as estações eram mais curtas e duravam 7 anos. E se você tiver curiosidade, joga aí no Google agora, quantas horas tem o dia lá em Saturno? Você vai achar as informações por cálculos, né, que nós temos hoje avançados, que o dia em Saturno tem cerca de 10 horas, e o ano vai durar cerca de 29 anos lá, na verdade. As estações, cada uma tem 7, então, na verdade, um ano para nós aqui, o planeta faz uma volta em torno do Sol, na verdade,
em torno de 29 anos, que é exatamente o que a Maria João de Deus trazia dentro da obra. Então, isso é só uma delas. E aí ela continua, ela visita um outro planeta, ela fala que tinha três sóis, eu lembrei de Star Wars, lá no planeta do... Exatamente. Estou tentando lembrar, os 3 sóis. Ela visita esse planeta, e eu lembrei na hora do Luke Skywalker, mas do Luke, o planeta dele tinha só 2. E aí ela entra de fato em Marte. E olha o que eu gostaria de trazer aqui para nós. Olha o que ela fala. Dentre outras descrições, quem tiver interesse, lê lá a obra Cartas de uma Morta. Ela descreve o planeta inteiro. Só que eu trouxe algumas coisas aqui que a gente poderia verificar. Ela fala que a densidade de Marte é sobremaneira mais leve. O planeta Marte, ele é menos denso do que a Terra. Isso é uma informação que você pode verificar facilmente se você jogar no Google aí agora. Ele é menos denso do que a Terra. Eu confirmei essas informações. A atmosfera é mais rarefeita, isso também você pode confirmar agora. E o Chico estava falando isso em 1935, tendo estudado, acho que até a 5ª série só, sem acesso a nenhuma biblioteca perto, não tinha internet, não tinha telefone. E com 3 empregos, trabalhando em 3 lugares diferentes, psicografando à noite. Então ele estava falando de como é que era a órbita de Saturno, como é que era o dia em Saturno, agora ele está falando que a densidade do planeta Marte. E olha o que ele fala aqui, que o planeta, ela fala que a água parecia menos densa e os mares eram muito poucos profundos, e tinha um sistema de canalizações ali por onde todos os mares eles se comunicavam. Na verdade, o mar era como se fosse um só. E olha que interessante, eu vou compartilhar a minha tela aqui, deixa eu só pegar aqui, eu achei uma publicação científica aqui, olha essa foto que eu achei, na verdade é uma montagem para a gente poder entender como é que era Marte há alguns bilhões de anos atrás. Eu vou compartilhar aqui. Aqui, ó. Vê se está aparecendo para vocês aqui. Essa é uma publicação que está na revista Science, que é super famosa dentro do meio acadêmico. Eu vou deixar só a imagem aqui, tá? Vocês estão me ouvindo ainda, Pedro, Gildo? Perfeito. Não, o pessoal que não está me ouvindo vocês, mas o pessoal está me ouvindo agora. Então, olha só o que eles falam. Que o Marte ele deve ter perdido 87% da água para o espaço, e olha a profundidade. Deveria ter um mar raso e que deveria cobrir predominantemente o hemisfério norte, como mostra aqui em cima, ó. Então, um mar único que deveria cobrir ali o hemisfério norte. E aqui, ó, incrível, né? Não, incrível. Aqui, ó. Eu tenho uma outra publicação aqui. Aqui que eu queria pegar. Deixa eu achar aqui pra gente. Ó, isso há muitos bilhões de anos atrás, tá? Ele está falando que Marte deveria, e por isso ele deveria ter condições para ter abrigado a vida há muitos anos atrás. Eu queria achar dos canais aqui que ele fala. Ocupando aqui, ó, o mais provável é que a água tenha formado um oceano ocupando quase a metade do hemisfério norte, e tal. Aqui, nessa outra mensagem aqui dos canais, ó, olha essa foto, que ela fala de que tinham vários canais ali, canalização, onde a água se comunicava. Olha que ele fala, uma descoberta aqui, ó, que há muito tempo tinha um enorme sistema de água subterrânea, esses canais que foram formados pela topografia de Marte. Aqui, ó, em uma outra parte aqui, aqui, ó, poderia estar ligado a um sistema de lagos subterrâneos, que é exatamente o que ela fala, que o mar não tinha divisões, e ele era predominantemente lá no hemisfério norte. Ela estava numa região de planície, na verdade. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela, interromper o compartilhamento aqui. Em outra parte, meus irmãos, ela vai dizer que... ela fala também de quantas horas tem o dia lá em Marte e tal. Ela fala que é desse sistema de canalizações. E ela fala também que para ela era um mar de planícies, né? E a região que ela estava, né? Por ser a região ali do mar e tal, é óbvio que hoje a gente vai encontrar uma região de planícies, né? Onde você não tinha muitos vales nem picos.
Então, assim, são algumas... Assim, ela fala das luas. O Chico, naquela época, ele sabia quantas luas tinha Marte e qual era o nome delas, que é Phobos e Deimos. Ela fala da quantidade de luas, que elas são bem menores do que a nossa lua. Então, assim, fala das cores, né? Das cores, da tonalidade avermelhada da vegetação. Enfim, ela traz uma série de informações que, mesmo se você falar, não, algumas delas aqui já estavam na época, mas como que o Chico tinha acesso a essas informações? E aí, meus irmãos, esses links, eles estão todos para vocês verem. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, ela vai dizer que os seres que habitavam ali, eles tinham uma conformação, a escápula deles, ela tinha uma protuberância, que era como se fosse umas asas, a escápula alada, que permitia, como a densidade era menor do planeta, que eles volitassem com mais facilidade. E é uma informação que é corroborada pelo espírito Ramatiz, que está aqui nesse livro A Vida no Planeta Marte. Ramatiz descreve exatamente o que a Maria João de Deus vai descrever, só que esse livro é 20 anos mais velho. Ele também descreve a vida em Marte muito parecidamente com o que ela colocou. Então, assim, Diego, só me tira uma dúvida. Algumas pessoas que eu mandei o link estão me falando que está aparecendo grupo privado. É aquele link que você me mandou? Sim. A gente vai pedir agora para o pessoal aceitar eles. Pode falar para eles pedir para entrar. A gente já vai colocar para aceitar eles lá. É porque eles têm que ser aceito mesmo. Então, assim, eu trouxe para a gente aqui, meus irmãos, e aqui tem vários. Eu não vou trazer mais, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Mas Chico Xavier, ele estava tão à frente do seu tempo, em vários assuntos, né? E dentro desse assunto, eu achei muito interessante o que ela fala. Dessas descrições que ela traz do planeta Marte, né? E nós temos outros espíritos, o espírito de Ramatiz, como eu mostrei aqui, esse livro aqui, A Vida no Planeta Marte, ele vai descrever. E aí a gente vai cair naquela reflexão, né, Pedro? Mas as sondas, elas foram lá, inclusive perguntaram isso para o Chico Xavier. Como é que você fala que tem vida no planeta Marte se Estados Unidos e outras agências espaciais agora, inclusive, existe uma missão até 2030, se não me engano, 2025, 2030, eles estão planejando mandar seres humanos para lá, mas já foram várias sondas lá em Marte, tiraram foto e tal. E aí as pessoas falam, mas como é que vocês falam que tem vida? Como é que o Chico falava que tem vida em Marte? E as sondas foram lá, tirou foto e não tem nada disso. E a gente vai cair naquela reflexão da materialidade, das dimensões, né? Que a própria Maria João de Deus, ela fala que, quando você me perguntou, o Pedro, naquela fala dela, né? Ela começa a descrição dizendo que, na atualidade, ela não tinha elementos positivos de ordem material e ela seria vítima da acusação das pessoas que ela estava em surto, imaginando coisas, mas dia viria onde a veracidade daquelas informações elas seriam comprovadas. E o Chico Xavier foi perguntado no programa Pinga Fogo, em 1971, aqui, sobre a vida nos outros planetas, ele pergunta, as sondas lá da NASA foram em Marte e tal, e o repórter fala, quer dizer, a sua palavra conta das sondas americanas. E o Chico vai dizer assim, olha, como você falou que ele sempre voltava para o Emmanuel, né, Pedro? Ele fala assim, o caso tem sido estudado por nós e o Espírito Emmanuel, mas conquanto acatemos com muita sinceridade as afirmações da ciência, nós precisamos considerar esperar o progresso da ciência, a descoberta mais ampla, na definição mais precisa do que nós chamamos de antimatéria, de partículas de antimatéria. Então, a vida, ela, bem como que nós falamos no início, né, ela pode se manifestar em planos materiais, muito diferente do que aquilo que nós chamamos, e nem por isso nós podemos descartar os relatos espirituais que nós temos recebido. A gente, quando fala é engraçado, quando a gente fala em material, a nossa concepção do que é material, do que é sólido, cada hora vai se modificando, né? Então, por exemplo, até pouco tempo a gente não imaginava que o que a gente tem como sólido, na verdade não é tão sólido, que na verdade eu não estou tocando esse mouse. Tem um campo eletromagnético dos átomos desse mouse que estão tendo uma repulsa com os átomos do campo magnético da minha mão. Então, até o que a gente entende por material está o tempo inteiro se adequando. E eu acho muito interessante quando a gente fala de a ciência, que a gente às vezes comenta como se fosse um corpo único,
como se a ciência fosse tipo um oráculo. A ciência não afirmou. A ciência... E a gente tem que entender o que é a ciência, o que a gente chama de ciência, né? A gente tem um corpo acadêmico planetário composto por pesquisadores, e com diversas linhas de pesquisa, com diversos métodos, né? E chegando a diversas conclusões, muitas vezes divergentes. E que o conhecimento, o cabedal de conhecimento da humanidade, ele vai o tempo inteiro se adequando, e ele vai assentando. Tem aquela frase, acho que é Schopenhauer, que fala que toda ideia nova, inicialmente, ela é ridicularizada, depois ela é violentamente combatida, até que ela se torna universalmente aceita. Então, a gente está o tempo inteiro com essas ideias se movimentando. Inclusive, tem um livro, eu esqueci o nome do autor, que eu li recentemente, que eu comprei no congresso do ano passado, que é um pós-doutorado na área de medicina, e ele assina um manifesto gigantesco, com um monte de sumidades acadêmicas, justamente falando assim, olha, gente, existem os acadêmicos e existem os acadêmicos. Existem os acadêmicos materialistas, céticos, existem os acadêmicos espiritualistas, existem os acadêmicos que não só aceitam, como investigam e comprovam cada dia mais a realidade do que a gente está falando. E aí, só para voltar um pouco no tema do pluralidade de mundos habitados, quando a gente fala do que a gente está vivendo hoje, eu acho que é muito bacana a gente contemporaneizar o que a gente está vivendo agora. E aí eu vou trazer aquele mote, Diego, se você me permite, do Data Limit, que eu acho que é uma fisgada interessante. A gente tem um documentário chamado Data Limit, que tem muita gente dentro do próprio meu espírito que critica porque ele tem uma pegada mais mercadológica, mais comercial, mas que faz uma abordagem interessante sobre o que o Chico falou aí no Pinga Fogo, né? Que é que 50 anos após a chegada do homem na Terra, era tipo uma moratória que a humanidade teria para, em não se degladiando numa terceira guerra mundial, vocês poderão descobrir o que, na verdade, vocês estão a conta-gotas, a doses homeopáticas, descobrindo que fazem parte de uma grande família universal. Ou seja, há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, nós já não estamos sozinhos. É legal que uma das maiores autoridades em ufologia é espírita, né? Que é o Gevard, né? Aquele branco? Um branquinho meio gordinho assim, é isso. São dois, na verdade. Os dois são espíritas, os dois são ufólogos super renomados no mundo. Porque a doutrina espírita não só está pronta para isso, como ela conversa bem com a ideia da doutrina do Pentateuco, que fala sobre a pluralidade, sobre as evoluções dos mundos. Só que a gente precisa de um nível de abstração em função das nossas limitações de conhecimento e de sentidos. Aí vem o Data Limit e fala, olha, 50 anos depois do homem chegar à Lua, lembrando que esses 50 anos foram completados agora em agosto, setembro de 2019, vocês vão começar a se dar conta de que fazem parte de uma grande família universal. E o que acontece desde então? A gente tem como não só o governo norte-americano, mas diversas agências da União Europeia e até a brasileira, no que tange aquela noite dos OVNIs, né, que aconteceu aqui em Anápolis, aqui no centro-oeste brasileiro em 1986, e você começa a ter os governos falando, sabe aquele negócio que a gente não falou que era verdade? Então, era verdade. O que era verdade? Que apareceu um monte de luzinha que ninguém sabe o que é e que possivelmente eram naves tripuladas, reagindo de forma inteligente às nossas ações, aos nossos caças que foram... Aí tá o vídeo, né? Tô compartilhando o vídeo aqui que foi divulgado pelo Pentágono, inclusive, que eles assumiram que tinha um objeto voando a muito mais do que eles poderiam detectar, né? Fazendo curvas de 90 graus, e eles não sabem o que Esse vídeo, você cortou o áudio, né? Mas no áudio, quando você ouve o áudio, você vê os pilotos conversando entre si, extasiados, falando, caraca, o que é isso? Não sei o quê. Bom, aí enquanto você vê esse vídeo, você pensa, bom, aí vem a Data Limite e fala que a gente vai começar a saber disso mais ou menos em 2019. Chega 2019, e a gente começa a ter essas revelações. Só que tinha uma condicional, que era o seguinte, que o Chico deixa bem claro que a condicional é que a gente se mostre maduro o suficiente para lidar com esse tipo de informação. E o que é estar maduro? Primeiro, não ter se degladiado numa terceira guerra mundial. Só que quando os caras fizeram esse documentário lá em 2016,
a situação geopolítica nossa estava bem tranquila, estava bem serena. E as coisas têm galgado níveis de tensão que não se tinha. Então você tem agora Estados Unidos, Irã, China, Rússia polarizando e beirando o que poderia se transformar numa terceira guerra mundial. Bom, uma leitura que algumas pessoas fazem, e eu coaduno, é que você tem mais um ato de misericórdia divina onde, ao invés de permitir que pelo nosso livre-arbítrio e nossa livre ignorância nos degladiemos em uma terceira guerra mundial, que vem uma pandemia como essa, que os desencarnes ocorrerão da mesma forma, entretanto, sem trazer danos graves à infraestrutura que nos atrasaria alguns séculos ou décadas de desenvolvimento, e a animosidade que decorre de guerras, né? Que você fica com um povo com raiva do outro povo e por aí vai. Então, você meio que está tendo essas revelações ao longo do ano de 2019 e um aparente ato do que seria uma misericórdia divina de uma pandemia que dizima parte da nossa população de uma forma análoga. Sim, estou te ouvindo. Eu acho que está falhando um pouco, deixa só a gente estabilizar de novo. Você está me ouvindo perfeitamente aí? Perfeitamente, zerado. Só um minutinho. É porque começou a falhar muito aqui. Eu não sei se é a minha conexão. Se a minha falhar, vai falhar de todo mundo. Porque eu... Falhou. Agora falhou. Sobrou só nós, Gildo. Só ficou nós dois, viu, Pedro? Uai, e você sabe que o povo que eu mandei no WhatsApp o link, eles estão falando assim que não está dando acesso, mas acho que é porque é privado, né? Então, nós pedimos ao pessoal do suporte para ir autorizando a entrada deles, porque a entrada pelo Facebook realmente não é público, é privado. E o pessoal vai aceitando eles, né? Eu peço aí a Paulinha, a Márcia, que está conosco aí, para eles irem acessando e liberando o pessoal. As pessoas têm que solicitar alguma coisa? Ou não, já aparece. Quando a pessoa pede, né, para entrar. E olá, é só isso. Estão me ouvindo? Olá. Vou voltar. O pessoal está voltando já, nós tivemos um pequeno problema aqui. Desculpa, voltamos. Estão me ouvindo? Perfeito. Começamos. Beleza, pode continuar. Aqui o problema foi aqui, viu? Alguma coisa aconteceu com a internet aqui, caiu, mas a live continua. O pessoal está pedindo. O pessoal está pedindo se a Paulinha tiver no suporte. Pode continuar, Pedro. Você estava falando sobre a questão da pandemia. Pois não, Gildo? Só um momento. O pessoal está pedindo, Pedro, o Diego, para aceitar, se a Paulinha estiver aí no suporte, para aceitando o pessoal que o Pedro estão solicitando a entrada no nosso grupo, no Facebook. Aceita lá no grupo. Gildo, a Paulinha já vai aceitar o pessoal. Ela tá na página para poder aceitar o pessoal. Beleza. Ok. Bom, então assim, aí a gente, nesse documentário da Telemite, eles entrevistam um monte de gente que são pessoas-chave nessa interpretação, não, nessa confirmação de que a gente não só não está sozinho, como os nossos irmãos extraterrenos estão convivendo com a gente. Bom, quem que está falando isso? Se você for lá ver no Data Limite, você tem um monte de pessoas com não só de conhecimento, mas de seriedade notória, que estão falando isso. Por exemplo, o que eu separei o nome, que é o colega, aquele senhor ministro da Defesa, Paul Heyler, ele ficou muito conhecido justamente porque ele sai Paul Heyler. Ele sai termina a gestão dele no Ministério da Defesa canadense e fala, olha, gente, é o seguinte, ele fala com a maior serenidade e fala assim, olha, não só existem vida em outro planeta, como essas vidas extraterrenas estão aqui com a gente. E aí o povo ficou, mas como assim? Ele fala, olha, a gente tem, ele fala
atualmente 4 espécies alienígenas vivendo na Terra, sendo que 2 trabalham em conjunto com os Estados Unidos, sendo como o primeiro líder do escalão no mundo a fazer essa declaração de maneira clara e inequívoca. Ele fala isso de uma forma muito serena, sabe o que representa isso, sabe que ele pode e é ridicularizado, assim como aquelas ideias do Schopenhauer, né? Toda ideia nova, ela inicialmente é ridicularizada, depois é violentamente combatida. Então ele fala com maior tranquilidade que esses irmãos já estão convivendo. E a gente sabe, inclusive, que boa parte dos avistamentos de objetos não identificados se dão justamente próximos a bases militares, maiormente aquelas que possuem ogivas nucleares. E aí, até para trazer à baila o que a gente comentou fora, né, Diego, de um colega meu, que ele até estaria aqui online, o Kenny, um colega meu de serviço, falou assim: Pedro, mas poxa, por que esses alienígenas vão, partindo do pressuposto que eles estão por aí e que são de uma raça super desenvolvida, o que eles vão ficar monitorando a gente, tomando conta? Bom, aí você pensa numa raça com mais maturidade do que a nossa, e a gente imagina o universo como um grande condomínio fechado, um grande prédio com vários andares. Se eu estou dentro do meu prédio, do meu apartamento, eu não quero lavar minha casa, eu quero emporcalhar tudo, eu vou quebrar as paredes, dar uns rabiscar. Isso é um problema meu. Se eu que resolver tacar uma bomba e tacar fogo dentro do meu apartamento, eu vou começar a interferir nos meus vizinhos. E essa é a abordagem que a gente tem para fazer uma analogia sobre por que cargas d'água eventuais alienígenas teriam interesse em estar monitorando o que a gente faz ou deixa de fazer com o nosso planeta, né? E essa abordagem do data limite é justamente tratando por todos esses lados e sempre de uma forma muito cautelosa. Tá aqui, viu, Pedro? O Kenny está aí, está online? Comentários, ele acabou de falar. A gente teve essa conversa no nosso último plantão juntos, sobre qual seria o interesse desse pessoal em estar monitorando a gente. E é um campo tão amplo que quando a gente consegue fazer essa interseção entre espiritismo, entre doutrina, filosofia e religião, com alienígenas, com ciência, e falar isso sem parecer maluco, pelo menos aos olhos de quem tem o mínimo de bom senso, é muito legal, é muito bacana. E, no meu entendimento, muito bem concatenado. São ideias que perfeitamente plausíveis. Eu passar a palavra para o Gildo, Pedro, desculpa te interromper, mas olha só para agregar. Pode falar, Gildo. Olha só, Pedro e Diego. Sim. Assim, o nosso pessoal, o pessoal que nos acompanha, às vezes, quando a gente fala essa palavra alienígena, esse terrestre, fica parecendo que a gente está linkando com o cinema, com o Spielberg, com aqueles filmes dele, etc. Mas para trazer uma coisa bem real, a nossa vinda para cá, nós só temos a vida que nós temos agora graças, né, justamente a migração que teve para cá. Se nós lermos o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, e depois o livro do Edgar Moon, Exilados de Capela, não é? As raças que originou, né, a vida aqui no orbe, que era primitivo, lembrando que na sucessão dos mundos, conforme a doutrina espírita nos fala, nós estamos na segunda categoria, saímos de um mundo primitivo, entramos no mundo de provas e expiações, estamos na iminência de passar de ano para o mundo de regeneração. Então, foram os capelinos que saíram da constelação do Cocheiro, que está distante 42 mil anos-luz da Terra, é que vieram para cá habitar com os primitivos e que gerou as 4 raças-mães, que hoje é o berço de toda a civilização. Isso não é história de carochinha, isso já está mais do que documentado. Para quem não tem trânsito com a doutrina espírita, esse é o básico, é o carro-chefe, é a entrada. Ler o livro A Caminho da Luz e depois o livro do Edgar Moon, Exilados de Capela. Porque espíritos estão aí, vocês estão falando que extraterrestres, né, estão sendo confrontados, nós estamos vivendo com inteligências de vários matizes, é justamente aquela obra, Pedro, que você citou, Não Será em 2010, que a Marlene Nobre traz para a gente, não é, essas informações, é justamente o relato
de que nós estamos, né, envoltos a espíritos, ou, já que eles não são encarnados, são extraterrestres. Nós mesmos podemos nos autodefinirmos como extraterrestres, porque se nós não viemos daqui, nós viemos, então, com o somatório dos capelinos para cá. Nós também somos extraterrestres, que somos o resultado justamente de espíritos mais evoluídos que vieram dar um upgrade no primitivismo para poder começar um pool de civilização. E a todo momento nós estamos vendo aí espíritos de school ou espíritos mais elevados vindo fazer aqui verdadeiras trabalhos, dando um upgrade justamente para que a gente compreenda que esse trânsito dos mais inteligentes, dos mais evoluídos, sempre existiu, sempre vai existir. E aí a gente compreende por que a gente vê pessoas com características tão primitivas, muito próximos dos Neandertal mesmo, e pessoas já muito evoluídas, como vem esses avatares, vem um Chico, vem uma irmã Dulce, vem pessoas totalmente desaflorados de materialidade, de interesses de mais-valia, de expropriação da lei do mais forte, né, em detrimento do mais fraco, e a gente compreende, não é, que Alcione, não é, um orbe que está muito mais elevado na categoria dos mundos, que vem de lá para cá, verdadeiras caravanas de espíritos, para nos auxiliar nessa marcha de evolução, porque somos todos viajores cósmicos, não é? Numa condição de evolução, sem a qual ninguém vai chegar, né, aos mundos celestes, aos mundos divinos, que é a nossa destinação. Então, o céu é tomado por força de vontade, como os dois braços da asa, da inteligência, do conhecimento, que a Bíblia chama, não é? Antes crescei tanto na graça quanto no conhecimento, não é? É justamente os dois momentos que a gente precisa entender dessa nossa escalonada função de viajores, não é? Eternos, porque a nossa progressão é o mundo celeste, é o mundo divino. Mas isso não é quando chegarmos numa condição de espíritos puros, que somos espíritos imperfeitos. Então, nem que leve 1 milhão de anos, Pedro, eu e você seremos deuses, seremos, não é, espíritos puros. Não é? E isso não é história de carochinha, de jeito nenhum. Isso é documentado. Isso não é só nós da doutrina espírita que bebemos dessa matriz. A ciência vem de vanguarda justamente credibilizando através dos muitos estudos justamente a existência de outros planetas que até então era inimagináveis de pensar em vidas em outros planetas. Como estamos vendo aí, a documentação, a todo dia chega uma pesquisa nova de cientistas renomados trazendo justamente o que esses nossos amigos espirituais vêm falando há muito tempo. Esse é um dos planetas que foram recentemente descobertos, a Superterra, né? Que teria condições de abrigar a vida, segundo a NASA. Mas, pois não, Pedro? Não, eu ia falar que essa ideia que o Gildo colocou, de que nós mesmos somos alienígenas, ela é abordada também por outras pessoas totalmente desvinculadas do ramo espiritualista, né? Inclusive aqueles programas da Discovery que chama Alienígenas do Passado, colocam justamente essa questão de que deixando claro que possivelmente nós também somos raças de alienígenas que migraram para a Terra. Só para quem estiver acompanhando e que não for acostumado com esse tema, no Espiritismo a gente não polariza com Darwin, como, por exemplo, dizer assim, não, a gente é criacionista ou evolucionista, né? É justamente o contrário, é complementar a Darwin, porque a teoria da evolução do Darwin, ela tem algumas lacunas. O Décio Iandoli, o Dr. Décio Iandoli, ele fala disso num livro dele, de alguns sistemas, como, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema óptico,
ele não tem como ele tempo, fazer aquele desenvolvimento exato, não tem tempo e nem tem uns saltos evolutivos que a gente presencia foi no mundo justamente né? através dessas encarnações, desses espíritos que às vezes vêm de outros orbes. Eu ia citar, inclusive, o Gildo, um cara que para mim, que é um cara, não só, você citou Chico, Irmã Dulce, mas sempre tem pessoas em áreas distintas, na área da música, na área da ciência, que são esses espíritos que parecem que realmente são, parece não, eles são fora do tempo, né, deslocados do tempo em que encarnaram, e vêm justamente, visivelmente, atemporais, eles vêm para trazer evolução. E eu ia citar um que tem cara de alienígena, se você puder puxar uma cara dele aí, Diego, é o Nikola Tesla. Demais. Não, o Tesla, ele é um alien encarnado e não disfarçou, ele tem cara de alien. E ele fala isso. E o mais curioso, para quem não conhece o Nikola Tesla, eu gosto muito porque é da minha área, que é da engenharia elétrica, né? E tudo que você tem ligado em volta na sua casa hoje é basicamente por causa dele, da energia alternada e tal. E é um cara que não logrou lucro. Olha só. Não, tem uma dele mais velho. Põe ele mais velho aí, que aí você vai ver que ele realmente. Aí ele tava perto de virar alien de novo. Não, tem uma foto famosa dele bem velhinho. Aqui? Aí, olha só. Isso. Essa aí. Aí eu já tava voltando para Marte, porque. Olha, o Nikola Tesla. Ele morreu super pobre, tadinho, justamente porque ele nunca teve um interesse pecuniário nas coisas que ele desenvolveu. Mas se vocês pesquisarem a história do Nikola Tesla, ele fala que muitas das coisas que ele vislumbrou, imaginou, idealizou e concretizou vinham numa espécie de download, e inclusive através de relatos de contatos com seres alienígenas. Isso o Nikola Tesla falando, né? Ele fala, não, teve uns alienígenas que me visitaram e me passaram isso. E assim, lembrando que eu não estou falando de um velhinho doido, ele é o cara que trouxe energia para sua casa nesse momento, se você está assistindo essa live. Entendeu? Certeza. Meus irmãos, a gente já está bem avançado no tempo. Eu queria que a gente gastasse esses últimos minutos aqui para dar um sentido, né, do qual que é a importância da gente falar sobre esse assunto, né, em relação à vida em outros planetas. Se não fosse importante para começo de conversa, né, Jesus não teria dito, né, que iria nos preparar lugar, né, e que, se a gente fosse falar de alienígena, né, o próprio Jesus Cristo ele poderia ser incluído aí nessa discussão, mas a importância desse ensinamento, de há muitas moradas na casa de meu pai, o que isso tem a nos dizer, né? Eu já vou falar e já vou dar os meus 2 centavos aqui, né, que a própria, no livro que eu trouxe, a Maria João de Deus, a mãe do Chico, ela fala que escrevia não era para nos impressionar e nem nada, mas ela estava escrevendo para nos consolar, né, em relação a ampliar as nossas esperanças daquilo que nos espera, né, a fim de que a gente aguardasse confiante na bondade de Deus, que era o prêmio compensador de outros lugares, de lugares mais felizes, né. Então, assim, o que o Espiritismo vem trazer é dentro desse assunto de outras moradas, de vida em outros mundos, tanto em relação à parte física, quanto em relação à parte espiritual, em outras dimensões, mas o motivo do Espiritismo trazer isso é o mesmo motivo que o Espiritismo veio à Terra, que é o Consolador prometido, né? Que é trazer para nós esse sentido de um Deus que é Pai, mas é Pai do universo inteiro e não só da Terra, e de que nós somos uma grande família universal. Eu acho que, Pedro e Gildo, talvez uma das principais repercussões que poderiam acontecer, positivas, do dia, ou se acaso isso acontecer, e se acontecer no nosso tempo, né, de irmãos nossos de outras paragens, de outros planetas, que habitam a carne e que podem se manifestar e fazer contato conosco, deles chegarem aqui e descerem. Por mais que eu acredito que vai ter todo um rebuliço, um reboroço, mas eles virem fazer e botar a mão assim, prazer, meu nome é Tão, eu sou seu irmão, eu sou do planeta tal. Eu acho que das consequências imediatas seria
olhar um para o outro e nos ver todos como irmão. E o tanto que a gente tem brigado por conta de bobeira, achando que um é maior do que o outro. Então, assim, eu acho que uma das contribuições é isso, é trazer esse sentido de unidade, né? Como seres humanos, não só do planeta Terra, mas da vida inteira, né? Eu ri aqui, Diego, porque a hora que você falou do alienígena chegando entregando a mão, eu pensei que a gente está em pandemia, né? Se chega o alienígena, você tem que dar o cotovelo. Bota a máscara também. É verdade. Desculpa, Gil. Olha só, Diego. Tem a Edna Pereira Moraes está perguntando assim: os nossos entes queridos, desencarnados, moram em uma mesma morada? Ela está nos perguntando, Pedro, né, aqui né, qual é, ou eles estão separados, cada um em uma. Eu acho que ela quis perguntar em uma morada. Os familiares estão reunidos. Ela é minha tia. Essa é minha tia, viu, Pedro? Ela acompanha nossas lives sempre e ela gosta de participar. Eu acho que eu entendi o que ela quer perguntar. Acho que era mais ou menos dos entes, né, tia? Os queridos, os familiares, se eles estão juntos, morando na mesma morada, no mesmo local. Talvez acho que mais ou menos isso que ela esteja perguntando. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar dos ensinamentos que a gente tem acerca do que nos mantém juntos, né? Do que nos mantém agrupado. Então, primeiro, a gente está junto por afinidade. A gente está sempre próximo de pessoas que são parecidas com a gente. Segundo, a gente está sempre agrupado também por ordem de desenvolvimento. Então, a gente eventualmente tem parentes com quem a gente tem muita afinidade, que foi nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso primo, nessa encarnação ou na outra, mas a gente tem pessoas, amigos nossos, que a gente fala assim, nossa, esse cara é bem mais desenvolvido que eu, né? E às vezes essa disparidade evolutiva pode fazer com que os planos sejam diferentes e as moradas sejam distintas. Mas, majoritariamente, as pessoas com as quais a gente tem afinidade, a gente está muito próximo. Me lembro agora do caso da mãe do André Luiz. Não sei se vocês lembram. Morava numa região superior. A mãe de André Luiz tinha uma dificuldade de acessá-lo para poder se comunicar com ele. Não é dificuldade, ela precisou de permissão para poder descer aos orbes inferiores para poder se comunicar. Então a gente vai estar junto por afinidade e por ordem de escala evolutiva. Mas onde existe a gente escolha, né? É bom que a gente... Até porque também, Pedro, os nossos laços, os laços carnais, são bem inferiores que os laços espirituais. Então, a nossa consanguinidade nos limita à questão só fisionômica. Mas os laços espirituais que nos unem, que é a lei das afinidades, que você falou aí, né? Nos permite, sim, que às vezes o nosso ente querido esteja numa condição espiritual em outra latitude, vamos colocar assim, numa morada diferente do que a nossa, devido justamente à sua história, à sua progressão. Né? Alguns estão mais adiantados, outros estão menos adiantados, e assim sucessivamente. Então, Edna, nossos entes, né, não estão todos circunscritos, nos entes desencarnados, no mesmo local, na mesma colônia espiritual, ou mesmo que, né, por causa disso, né, porque nós temos aí um nível evolutivo, nós temos o livre-arbítrio. Então, o nosso irmão consanguíneo pode ser que não esteja na mesma progressão que a gente, mas nós vamos chegar todos lá. Nem que leve 1 bilhãozinho de ano a mais, 1 bilhãozinho de ano a menos, vamos chegar todo mundo lá, se Deus quiser. Esse, 1 bilhãozinho né? de anos para quem... 1 bilhão de anos para quem é eterno, 5 segundos, de boa, tranquilo. Pode esperar que chegue. Eu vou citar aqui, para Edna, que é minha tia, e para todo mundo, as obras de André Luiz, para a gente ter uma ideia de como é que se dá a vida no mundo espiritual, porque dentro desse assunto a gente poderia trazer tanta coisa de espíritos que granjearam, através do seu mérito, a possibilidade de comprar casas na colônia e juntar a sua família de novo. Então, assim, existe um universo, literalmente, de conhecimento acerca do mundo espiritual, e a gente tem como um acervo principal as obras de André Luiz. E só para complementar isso que você falou, eu sei que para as pessoas que eventualmente não têm muita afinidade com a doutrina espírita, quando você fala em comprar casa no plano espiritual, às vezes a coisa fica muito
Tem imobiliária, tem corretora, mas e a gente eu gosto sempre de lembrar muito do arquétipo da caverna, do Platão, né? Que o que a gente tem, enquanto matéria, enquanto encarnados, é o mundo das sombras, que é um reflexo imperfeito do que a gente tem no mundo da luz ideal, fora da caverna. Então, para quem tiver a oportunidade de dar uma olhada na Wikipédia do que é o arquétipo da caverna do Platão, é mais ou menos isso. A gente está lá dentro da caverna, nas sombras, o reflexo do que é a realidade verdadeira. Assim, dando uma filosofada, saindo bastante. E só para complementar, Diego, que você nos pediu para fazer sobre a importância de falar sobre esse tema, dentro da doutrina espírita, e assim como no mundo inteiro, a gente carece muito de autocrítica, de chegar no momento e falar assim, ó, onde que a gente pode melhorar? E aí eu me permito falar, enquanto espírita que sou, que uma das coisas que a gente tem que fazer é justamente isso que hoje você e o Gildo estão fazendo, de chegar e falar, gente, vamos sair da caixinha, vamos falar de outras coisas, vamos lembrar que espiritismo é filosofia, é ciência e é religião, vamos nos permitir abstrair um pouco mais. E a importância de falar, por exemplo, de pluralidade de mundos habitados e falar de alienígenas e de extraterrestres, é saber que, primeiramente, tenhamos não só a esperança, como foi a motivação da Maria João, da mãe do Chico, mas tenhamos também a humildade de sair dessa coisa que a gente está quase que retroagindo do heliocentrismo para voltar para que a Terra é o centro do universo, plana, é um domo e que a gente é o centro de tudo. Então eu acho que a importância de saber disso é justamente a humildade, enquanto seres, enquanto raça, enquanto filhos de Deus, que a gente não está sozinho, que a gente é parte de uma grande comunidade universal e que estamos todos galgando passos, às vezes muito pequenininhos, rumo à perfeição, filhos do mesmo Pai. E deixando a frase do Carl Sagan, que ele fala, que para quem não conhece é um astrônomo, e ele fala, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. E se a gente observar a natureza, a gente vê que não tem nada feito que não seja perfeitamente calculado e concatenado e as coisas na natureza, não existe desperdício, não existe sobra na natureza. Então essa frase que eu deixo do Carl Sagan é que se não existe vida fora da Terra, o universo é um grande, enorme, gigantesco desperdício de espaço. E a gente poderia completar ele, se não existe vida após a morte, a própria vida seria um grande desperdício. Seria exatamente, um desperdício de tempo. Exatamente. Vamos finalizar então, Gildo? Pode fazer a prece, fazer as reflexões finais. Sim, a gente gostaria de agradecer as pessoas que estiveram conosco, né? Agradecer ao Pedro Arcanjo pela disponibilidade, pela alegria, pelo trânsito estar com a gente aqui. E foi um prazer. Esse material, para quem não conhece o nosso trabalho, vai estar disponível no canal do YouTube, Centro Espírita Luz e Caridade Nerópolis. Não precisa de nenhuma solicitação, vai estar gravado daqui a pouco, para quem quiser depois dar uma olhada, verificar as informações que a gente trouxe aqui. Isso. Na própria página aí vai ficar gravado também. Vai ficar gravado também na própria página da plataforma aqui do Facebook. Gente, um agradecimento maravilhoso a esse nosso pequeno bate-papo desse assunto que é simplesmente gigantesco. E a doutrina espírita, sem demérito a nenhuma das outras religiões cristãs, nos faculta esse trânsito de trazer Schopenhauer, de trazer aí os filósofos, de trazer os físicos da atualidade, trazer a ciência odierna, justamente para confrontar aquilo que os nossos irmãos, nossos amigos espirituais estão nos alertando através das obras psicografadas. A doutrina espírita nunca esteve tão odierna. É aquilo que Allan Kardec nos diz, que ela não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Até porque ela dá a oportunidade desse fomento, de beber na água, nesse poço de conhecimento, através dessas três vertentes, filosófica, religiosa e científica. Nosso muito obrigado. Eu peço a vocês que estejam agora conosco
seja qual a sua religião, para a gente sintonizar junto com essa espiritualidade amiga que nos acompanha, para a gente agradecer esse momento que a gente teve aqui de poder falar da questão dos mundos habitados. Mestre Divino, é com muita alegria, com muita satisfação que nós encerramos por hora esta nossa singela reflexão acerca do tema Na Casa do Meu Pai há Muitas Moradas, que é uma reflexão pontualíssima, dada que estamos vivendo momentos de transição, onde as pessoas estão atônicas, onde a fé nunca esteve em xeque como está neste momento. Uns desorientados, porque entende o mundo que, na vertente de que se eu sou bonzinho eu vou para o céu, se eu não sou tão bonzinho eu vou purgar os meus erros, mas se eu sou ruim eu vou para o inferno. Quando, na verdade, o nosso Pai é tão misericordioso que nunca, jamais iria mandar nenhum dos seus filhos para que esteja eternizado ao sofrimento. Muito pelo contrário, oportunizando-nos através das nossas vindas aqui, no planeta como este, Terra, para expiarmos as nossas mazelas, oportunizando-nos que amanhã seremos iluminados, amanhã seremos deuses, amanhã, do ponto de vista cosmogônico, porque um dia é como 1000 anos e a nossa eternidade está aí para ser vivida e concebida a partir da nossa condição moral e espiritual e na aquisição de conhecimentos tão importantes para compreendermos de onde viemos, para onde estamos indo, qual é a nossa verdadeira vocação. Nosso muito obrigado, continuemos em paz com Jesus e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos e todos tenham uma boa noite e até a próxima.